som está ligado? Amém. Convido os irmãos para abrirmos juntos no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, veremos os primeiros 3 versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Querido Senhor, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã. Somos gratos a Ti por esse momento. Que submetemos a autoridade, Senhor do Senhor, colocando-nos, Senhor, a Teus pés. Queremos nos aquietar nesta manhã, como Maria, ouvirmos a Tua voz. Senhor, como Maria, nos alegrarmos em Ti em adoração, como Marta, servirmos ao Senhor de forma agradável. Senhor, fala ao nosso coração. Reconhecemos que o Senhor é o único que tem autoridade para expressar a Tua palavra, pois Tu és o Verbo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. A mim coube a responsabilidade de falar do Espírito Santo, no contexto do tema da conferência. E possivelmente o que motiva essa primeira mensagem é o seguinte: eu creio que seja a experiência de todos, se não todos, quase todos, Temos ido a alguma conferência, algum acampamento, e aí nós saímos de lá, abre aspas, transformados, cheios de propósitos, quase que propósitos de ano novo. E passa uma semana, passa 2, daqui a um mês está tudo igual. Tudo voltou a ser o que era, E nós nos frustramos com isso. E não sabemos dizer o porquê, Bem, então, para evitarmos o mesmo erro, que seria, ao longo dessa semana, começarmos a imaginar meios e mecanismos e formas e métodos de produzirmos uma vida que vence, o que já nos foi dito ontem à noite que não é possível, porque não é nada de nós, precisamos entender que tudo o que é verdadeiramente espiritual, tudo que tem algum valor eterno, tem que ter seu início no Espírito de Deus. Ele é o Criador, Ele quem cria, Ele quem inicia. E se Ele quem inicia, Ele toma sobre si a responsabilidade de dar continuidade, de desenvolver, de aperfeiçoar, de executar, de implementar. E é isso que nós queremos. Aprendemos a nos colocarmos diante do Senhor e pedir que seu Espírito crie algo diferente em nós. Que seja Ele. A nossa carne se agita muito rapidamente, muito facilmente começamos a ter ideias, planos. Vou fazer assim, vou fazer assado, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Isso dura muito pouco. Daqui a pouco estamos na rotina de sempre. Queremos humildemente pedir ao Espírito Santo que nos conduza. Ele que cria, Ele que sabe, Ele nos conhece. E esse texto, ele fala disso, logo no início da Bíblia. Não é por um acaso. Antes de voltarmos a esse texto, eu separei aqui uma citação, e me parece que o autor colocou isso de forma muito propícia. A citação é do Campbell Morgan, Acredito que vários dos irmãos conheçam. Campbell Morgan, ele é britânico de origem, ele era um pregador, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido como o príncipe dos expositores. Não confundir com o príncipe dos pregadores, que era Charles Spurgeon. Bom,
Esse irmão pregou na capela de Westminster, né? Ele foi sucedido por Martin Lloyd-Jones, outro irmão muito conhecido, né? E o irmão Campbell Morgan, ele faleceu no ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial, 1945. Então ele nasceu no século XIX, morreu no século XX, né? E teve um ministério muito poderoso de estudo da palavra, escreveu muitos livros. E a citação que eu vou ler para os irmãos vem de um livro a respeito do Espírito Santo, que foi publicado no ano de 1900. Se o seu irmão tiver alguma condição de ler esse livro, leia, vale a pena. Ele é um dos bons livros que temos a respeito desse tema. Então veja o que ele disse com respeito ao aspecto de criação do Espírito Santo. Diz, a obra do Espírito na criação e a sua perpétua presença e manifestação nela são temas cheios de fascinação, mas curiosamente negligenciados. Tanta atenção tem sido dada ao aspecto regenerativo da obra do Espírito, que a sua atividade generativa, ou seja, de criação, tem sido negligenciada. A origem e preservação de tudo na natureza são espirituais. Preste atenção nisso. A origem e preservação de tudo na natureza são espirituais. Então, de uma maneira muito geral, hoje nós vamos observar o aspecto da criação e amanhã do desenvolvimento por parte do Espírito. Porque também não adianta nós começarmos deixando o Espírito criar, e daqui a pouco a gente diz, deixa que agora é comigo. Também não funciona. Ele tem que começar e é ele que tem que conduzir até o final, né? Então hoje o intento é olharmos especificamente para alguns aspectos fundamentais, básicos, com ênfase na criação por parte do Espírito Santo. Como que ele aparece na palavra. Sempre que algo de importante, de fundamental é criado, pode observar, o Espírito Santo está ali, né? E é o que nós encontramos aqui logo nesses primeiros versículos do livro de Gênesis. Aqui, não por acaso, encontramos uma clara menção às três pessoas da Trindade. Diz que no princípio criou Deus. E esse Deus é Deus nas três pessoas, né? Elohim. Diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É importante observarmos, o Espírito paira sobre águas, onde havia trevas. Esse, digamos, é um ambiente que o Espírito Santo se propõe a mover para, a partir dali, gerar algo segundo o propósito de Deus. Então, às vezes a gente acha assim, mas minha situação está muito ruim, está muito tenebrosa, né? Águas falam de agito, de caos. Então, esse não é um ambiente para o Espírito Santo operar. Pois eu lhe digo, exatamente é nesse ambiente que o Espírito paira sobre as águas. Então, logo o Espírito pairou sobre as águas, o texto diz, e disse Deus, a palavra. Então temos Deus, temos o Espírito Santo, temos a palavra, né? A palavra que é utilizada para Espírito, nesse texto, nós vamos encontrá-la algumas vezes hoje. Ela é a palavra hebraica ruach. Só que nem sempre é traduzida por Espírito. Às vezes é traduzida por sopro, às vezes é traduzida por vento, né? Mas é curioso ver isso, que muitas vezes existe uma menção tipológica à pessoa do Espírito. Então aqui o ruach de Deus pairava sobre as águas. E tão logo isso aconteceu, é como se Deus estivesse esperando o Espírito fazer esse voo pairado. Então disse Deus, haja luz e houve luz, né? Então esse aqui é o nosso primeiro exemplo.
o segundo, ainda em Gênesis, se os irmãos abrirem comigo, capítulo 8, contexto do dilúvio. Vamos ler os primeiros 12 versículos desse capítulo. Presumo que todo mundo tem alguma ideia da história de Noé, da história do dilúvio. Então o contexto é esse, né? Eu não preciso fazer o paralelo das águas e do caos, eu acho que já está mais ou menos evidente. Versículo 1, capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento. Deus fez soprar um ruach. Está ali a palavra. É a mesma palavra que encontramos no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. Águas, aquela coisa, aquela destruição, né? Aquela falta de propósito, se é que podemos dizer assim. E Deus fez soprar esse vento. Irmãos, o início de todas essas coisas é com a pessoa do Espírito Santo. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Deixa eu aproveitar só para deixar uma nota de rodapé. A criação do Espírito Santo, muito frequentemente, para não dizer sempre, é algo gradual. Não é, puf, acabou, né? Não é o genie da lâmpada, né? Mas ele começa a pairar, as coisas começam a acontecer. E gradualmente, e às vezes na nossa ansiedade, a gente é incapaz de reconhecer o mover do Espírito Santo, de reconhecer que é Ele quem está operando, que Ele está nos conduzindo em certa direção. E aqui vemos isso muito claro, né, na maneira com que as águas começaram pouco a pouco a minguar, a descer, a descer. Curiosamente, a arca não tinha janelas laterais, havia só uma janela em cima. Noé só podia olhar para o céu, né? E talvez isso tenha sido até propósito de Deus, né? Porque vai que Noé começa a olhar pela janela e tem água, e só vê água e não vê água. E pensam, se as águas começam a descer, ele não perceberia isso se estivesse dentro da arca. Não tem referência. Como que ele ia saber que aquilo estava, né, minguando? Mas aqui o texto nos diz que Deus fez soprar um vento. E aí as coisas começaram a minguar. Versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Finalmente, algum sinal de terra. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Irmãos, não sei se vamos chegar a esse ponto, vai depender do tempo. Se o Senhor permitir, veremos alguns símbolos, alguns tipos, né, do Espírito Santo. Ele é cheio de tipos ao longo da palavra. Encontramos a presença do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. É impressionante. Basta estarmos atentos. Ele quase como que se esconde, porque o objetivo do Espírito Santo é glorificar a pessoa de Cristo,
não se apresentar. Mas se nós prestarmos atenção, nós vamos encontrar as dicas aqui, acolá, isso muitas vezes na forma de símbolos, de tipologias. E aqui temos a pomba. Eu acho que é um dos tipos mais conhecidos, né, do Espírito Santo. Então Noé queria saber como estavam as coisas, né? Se a terra já teria aparecido, se seria possível sair da arca. E aqui diz versículo 8, depois do corvo ele soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Alguém já observou o seguinte, que, claro, depois do dilúvio, o que devia ter de carcaças de animais mortos e de homens boiando, isso é razoável, né? Só que a pomba não pousa sobre carcaças, né? Espiritualmente, o Espírito Santo ele milita contra a carne. Ele não pousa sobre a carne. Ele não tem relação com a carne. Ele se opõe à carne. Não é de admirar que o sinal que Deus havia dado para João Batista é que sobre aquele a quem vires o Espírito Santo descer e sobre ele pousar, esse é o Filho de Deus. O Espírito Santo pôde pousar sobre o Senhor, né? Porque no Senhor não havia nada que afrontasse a santidade de Deus, muito antes pelo contrário. Então, Noé soltou a pomba deu a volta e não teve onde pousar o pé, voltou para Noé. E aqui diz, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Versículo 12, então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não retornou a ele. Então foi assim que Moisés estava na arca, vocês que não sabiam, né? Foi assim que Noé soltou a pomba e ficou sabendo de que as águas tinham minguado. E aqui temos, né, talvez a indicação de 3 fases da história representadas aqui. A primeira fase, que é quando Noé soltou a pomba, ela foi e voltou. Então, ela foi e voltou para ele. Isso representa o Antigo Testamento, em que o Espírito Santo vinha sobre os homens, executava o propósito de Deus, mas ele não tinha habitação sobre a terra. Ele voltava para Deus. Então, assim, foi a dispensação do Antigo Testamento. Aqui tem um trecho em que diz que a pomba foi e voltou com um ramo de oliveira no bico. Aliás, diga-se de passagem, é a primeira menção de oliveira na Bíblia. Agora, irmãos, quem que é a verdadeira oliva que foi prensado no Getsemane? Foi o Senhor, né? Então, os estudiosos entendem que esse ir e voltar com esse ramo de oliveira no bico correspondem aos dias do ministério do Senhor, os dias da carne do Senhor, em que redenção estava sendo provida por Deus. Seu filho seria esmagado como a verdadeira oliva no Getsemane. E esse era o preço a ser pago para a terceira fase, que é a fase na qual nós temos o privilégio de viver, que é quando o Espírito Santo foi dado e permanece conosco em habitação. Ele não mais voltou para Noé. Então ele foi
e ficou. Então isso nos fala do período do Novo Testamento, em que depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e assumiu residência em você e em mim, individualmente, e em nós enquanto corpo de Cristo. E aqui está para sempre. Um texto que veremos daqui a pouco, se assim o Senhor permitir. Só tenho mais uma citação hoje. É um parágrafo muito bonito. O autor chama Horácio Bonar. Ele era um ministro escocês. Né? Isso aqui vem de um livro chama Palavras de Paz e de Boas-Vindas. Foi publicado em 1860. Ele estava comentando a respeito desse momento do Espírito Santo vir à Terra, seja na criação, seja aqui no período do dilúvio. Diz assim: nada havia de deleitável sobre a terra que o atraísse. Contudo, ele veio. Nada havia de justo, ou aprazível, ou amável, ou santo para trazê-lo. Contudo, ele veio. Não havia sinais de vida aqui embaixo que formassem um poder magnético pelo qual atraísse a vida do alto. Contudo, ele veio. Não havia som ou voz de viventes que o convidassem ou que lhe dessem as boas-vindas ao chegar. Contudo, ele veio. E ainda é assim que ele vem. Mesmo não sendo convidado, nem bem recebido, ainda que seja entristecido e resistido, contudo, ele vem. Na soberania do seu poder e de sua graça, ele vem. Se não fosse assim, que esperança teria o pecador? Ele é o espírito voluntário do Salmo 51. E sendo assim, ele é livre para vir para quem ele deseja. Nenhuma maldade em nós pode detê-lo. Nenhuma maldade em nós pode detê-lo, irmãos, mas a maldade em nós pode entristecê-lo, pode resisti-lo. Então temos que entender essa frase melhor. Muito bem, então vamos passar para o nosso segundo ponto. Precisamos, muito rapidamente, tocar alguns elementos básicos que dizem respeito à pessoa do Espírito Santo. Então, de forma bem rapidinha, acho que é importante isso ficar registrado. Então, basicamente, o que queremos ver aqui são dois aspectos. O primeiro aspecto é caracterizar ou entendermos como que os estudiosos nos convencem pela palavra que o Espírito Santo é uma pessoa. E o segundo ponto é que é uma pessoa divina. São dois pontos que a gente pode imaginar que são tranquilos de reconhecer, mas tem lugares que o Espírito Santo é visto como uma energia, como uma influência, como uma força. Mas não, o Espírito Santo é uma pessoa. Então nós vamos ver 3 pontos aqui que mostram que o Espírito Santo, ou que sugerem que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, e 3 aqui que caracterizam que essa pessoa é uma pessoa divina. O primeiro ponto é um ponto muito contundente e simples. É o seguinte: o Senhor Jesus Cristo sempre se referiu ao Espírito Santo como uma pessoa. Isso para nós já seria o suficiente. Ele nunca se referiu ao Espírito Santo como uma influência, como uma energia, como algo apessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. O segundo ponto, a segunda maneira em que os estudiosos abordam esse assunto e nos mostram que é uma pessoa, diz o seguinte: olha, o Espírito Santo tem coisas que só uma pessoa tem. O Espírito Santo tem vontade. E aí nós podemos citar alguns versículos, capítulo 16 do livro de Atos. Irmãos, lembram, na segunda viagem de Paulo, eles tinham intenção de pregar o Evangelho na Ásia, disse que o Espírito Santo não permitiu. E aí foram para o norte, eles iam para a Bitínia,
E ali diz que o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito tem vontade. Ele manifesta a sua vontade. Um texto que veremos ao longo da semana, quando Paulo fala a respeito da igreja, dos dons, de como o Espírito Santo conduz essas coisas, ele diz que ele realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Como lhe apraz, ele tem vontade. Gente, uma energia não tem vontade, né? Uma influência não tem vontade, mas uma pessoa tem. Ele tem conhecimento. Tem conhecimento. Aliás, o conhecimento dele é infinito. Também escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Esse é o espírito do homem. Mas ele continua dizendo assim também: as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito conhece, e mais do que isso, conhece as coisas de Deus. Deus é infinito, conhecimento do Espírito Santo é infinito. 1 Coríntios capítulo 2. Né? Uma energia não tem conhecimento, uma força não tem conhecimento. E só para dar mais um exemplo, ele tem sentimento. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então ele tem sentimento. Uma força não tem sentimento. Uma energia não tem sentimento. Então ele é uma pessoa. E ele faz coisas que só uma pessoa faz. Ele testifica. Seu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele clama. Paulo escrevendo aos Gálatas diz assim: olha, porque vós sois filhos, Deus enviou no nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. E o Espírito fala 7 vezes lá no início do livro de Apocalipse, as 7 cartas. Por 7 vezes encontramos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então o Espírito fala. Então, irmãos, quem fala, quem clama, quem intercede, quem perscruta, né? Porque Deus nos revelou pelo Espírito a quem todas as coisas perscruta, investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então essas atividades, se é que a gente pode colocar assim, são atividades de uma pessoa. A gente não pode atribuir isso a uma influência, a uma tendência, a uma ideologia, a uma filosofia, a qualquer coisa vaga. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. E mais, é uma pessoa divina. É uma das 3 pessoas da Trindade. Então vamos aos 3 pontos da pessoa da Trindade. Então, como que, de maneira clássica, se aborda esse tema? Então, não digo qualquer, mas praticamente todos os livros que os irmãos pegarem a respeito do Espírito Santo, vocês terão essa ênfase. Bom, primeiro, eles reconhecem que o Espírito Santo, a eles são concedidos atributos que são atributos de Deus. Né? Davi, no Salmo 139, diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde fugirei da tua face? Ou seja, o Espírito Santo está em todo lugar. Isso chama-se onipresença. É um dos atributos de Deus. Ué, mas ele foi dado ao Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo tem que ser Deus. Acabamos de mencionar conhecimento. Ele conhece, ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Então ele conhece, ele tem todo o conhecimento. Onisciência. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, falando do Senhor Jesus Cristo, do seu sangue, fala do sangue de Cristo, que ele, pelo Espírito eterno,
se entregou sem mácula a Deus. Espírito eterno. Eternidade foi atribuída ao Espírito Santo. Então só ali existem outros textos, mas é o suficiente. Então são atributos de Deus que são atribuídos ao Espírito Santo. Não temos outra alternativa a não ser reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa divina. Outra maneira de chegar a essa conclusão, os teólogos chamam de identificação. Eles identificam o Espírito Santo com a pessoa de Deus. Então vamos ver esse exemplo, né? Tipicamente, o que eles fazem? Eles procuram textos do Antigo Testamento que tem paralelo no Novo Testamento, sendo que no Antigo Testamento são atribuídos a Deus e no Novo Testamento são atribuídos ao Espírito Santo. Então isso chama-se de identificação. O Espírito Santo é identificado com a pessoa de Deus. Então vamos ao único exemplo disso que eu vou mencionar. Capítulo 6 do livro de Isaías. Abra comigo, por favor. Isaías capítulo 6. Versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor. A palavra ali Senhor é Adonai. Dizem que Adonai era a palavra que o judeu utilizava no lugar de Javé, mas era assim, era uma palavra, assim, eles achavam que Javé era tão sagrado, o nome, que eles deixavam isso só para algumas ocasiões especiais. Então eles utilizavam muitas vezes a versão alternativa que era Adonai. Então aqui a palavra no original é Adonai. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Vejamos esse texto nos lábios de Paulo, ao final do livro de Atos, capítulo 28. Observe que a menção é precisamente a esse texto. Atos capítulo 28, final do versículo 25. Bem falou o Espírito Santo. Observe que aqui já não aparece Adonai, aqui é o Espírito Santo. Então, aqui temos essa identificação. E o texto que segue é o mesmo. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. É o mesmo texto. No Antigo Testamento, atribuído a Adonai. No Novo Testamento, ao Espírito Santo. Portanto, tem que ser a mesma entidade, o mesmo Deus. E por fim, então temos a identificação, temos uma coisa parecida que é chamada de associação. A associação é quando as três pessoas da divindade são mencionadas juntas e percebemos que é impossível separar qualquer uma delas, bem como é impossível introduzir qualquer outro nome. Então, apenas 2 exemplos para os irmãos lembrarem. Tem vários exemplos no Novo Testamento. Quando o Senhor deu o que veio a ser conhecido como a grande comissão, ele disse: ide por todas as nações,
fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não dá para tirar nenhum deles e não dá para colocar mais nenhum nome, quem quer que seja. Né? E ao final, no livro de 2 Coríntios, quando Paulo se despede dos irmãos, diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Associação. Então, os três estão ali. Então, assim, dessa maneira, não há como evitarmos a conclusão de que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa divina. Bem, eu passei por esses textos de forma muito rápida, porque não tínhamos como fazer diferente, mas vou deixar uma dica para os irmãos. Nesse livro, capítulo 1, né, Andar no Espírito, do irmão Christian Shen, ele fala da pessoa do Espírito Santo. Ele entra nesses textos, em tantos outros textos, né, de forma com muito mais vagar. Então, quem quiser fazer esse estudo, tem uma opção muito boa aqui. Aliás, ele faz uma observação que eu achei fantástica. Fazendo essa menção do batismo, né, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz assim que esse é o nome completo de Deus. Nós temos nossos nomes, normalmente tem um nome do meio, tem um sobrenome. Aí você tem uma ficha e diz assim, preencha o seu nome completo. Ele diz, o nome completo de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele não disse batizando-os nos nomes de. O texto diz batizando-os em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele, de forma muito graciosa, ele diz, esse é o nome completo de Deus. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ok. Irmãos, próximo item, vejamos como que o Senhor prometeu o Espírito Santo. Esse é um texto importante. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui. O Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, registra vários discursos do Senhor. Então, o Evangelho de Mateus registra 5 discursos. Né? No Evangelho de João, temos esse discurso que é certamente o mais longo. Né? E se observarmos o primeiro discurso registrado e o último, veremos uma grande diferença. Tudo é a palavra de Deus, tudo é inspirado, mas vemos como o Senhor tem propósito. Né? O primeiro discurso registrado no Novo Testamento está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É o que a gente chama de Sermão do Monte. Continua com o microfone? Ou vou nesse carinha daqui? Só no microfone, ok. Então, nesse primeiro discurso, claramente o Senhor conectou lá o Antigo Testamento
com uma nova realidade. Mas veja quão cuidadoso é Deus. Precisava ser assim. O povo vinha de muitos séculos, né, de conhecimento da lei. Depois passaram-se 400 anos de silêncio e de repente apareceu João Batista. E logo depois o Senhor. Era necessário que houvesse essa conexão. Era necessário que houvesse essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas depois de 3 anos e meio, chegamos ao último discurso do Senhor. João, capítulos 14, 15 e 16. O 13 é a cerimônia do lava-pés e da última ceia, preparatória nesse contexto que aconteceu esse discurso, e o capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor. E então cada um desses discursos aparece nas pontas do ministério do Senhor. E agora o Senhor precisava prepará-los para uma nova fase. A fase em que Ele não mais estaria fisicamente presente com eles. A fase que nós chamamos a era da igreja. E vocês podem olhar com cuidado. E nesses 3 capítulos não existe qualquer menção à lei. Porque o objetivo não era esse mais. Mas a menção é que ao Espírito Santo, ao Consolador que seria dado, para exatamente preparar os discípulos para essa nova fase. Então veja o cuidado do Pai, o cuidado do Senhor Jesus Cristo, em preparar os seus discípulos sempre para uma nova fase. E o capítulo 14, o Senhor começa dizendo assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele percebeu que eles estavam inquietos. Mesmo tardios, eles começaram a perceber que alguma coisa, alguma crise ia acontecer. O Senhor já vinha alertando que ele seria entregue nas mãos, dos gentios, dos sacerdotes, seria cuspido, seria morto, mas ressuscitaria. Essa é a noite que antecedeu a crucificação. O Senhor está a poucas horas da cruz. Seus discípulos começaram a ficar apreensivos. E o Senhor lhe disse: olha, não fica apreensivo. E é nesse contexto que Ele prometeu o outro Consolador. Prometeu o Espírito Santo. Então, irmãos, vamos ler esse texto, versículo 13 do capítulo 14. Do versículo 13, leremos até o versículo 18. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa é a promessa do Senhor. Fala: olha, eu sei que vocês estão apreensivos. Eu sei que vocês percebem que eu vou me ausentar. Daqui a pouco o Senhor disse assim: olha, e não me vereis mais, porque vou para o Pai. Mas Ele diz também: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Claramente na pessoa do Espírito Santo. Então vamos olhar com alguns detalhes aqui, começando do versículo 16. Diz: e eu rogarei ao Pai. Observe que esse verbo está no futuro. O Senhor ainda não havia rogado ao Pai, mas Ele rogaria ao Pai. Por que está no futuro? Irmãos, porque o Espírito Santo só poderia ser concedido
depois da oliva ter sido espremida, do Senhor ter vertido o seu sangue, do Senhor ter morrido por nós, ressuscitado por nós e ter sido glorificado à destra do Pai. Isso precisava acontecer ainda. Por isso que o Senhor disse: eu rogarei ao Pai. Aqui ainda estamos naquela fase, lembrando ali de Gênesis capítulo 8, aquela fase em que a pomba voltou com o raminho de oliva. Está quase. Estamos começando a ver essa obra de redenção se configurando. Ele diz que ele vos dará outro consolador. Dizem os entendidos do grego que existem duas palavras para outro, né? Você toma um copo de água, você ainda está com sede, você pede, me dá outro. É outro igual, né? Outro copo de água. Essa é a palavra que foi usada aqui. É diferente de outra palavra que tem no grego, mas no português nós usamos sempre a mesma, né? Você vai a uma loja, vê um item, mas você não quer aquilo, você me vê outra coisa. Esse outro é, né? No grego é héteros, é de outro tipo, de outra qualidade. Mas aqui, quando o Senhor disse outro consolador, é como se dissesse outro como eu. Outro como eu. Vocês não precisam ficar aflitos, né? Eu voltarei para vós outros, não vos deixarei órfãos. Outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, para sempre. É importante que nós entendamos isso. E o Espírito Santo, uma vez que Deus concede o Espírito Santo, Deus não pode remover o Espírito Santo, porque ele nos foi dado para sempre. É aquela terceira fase, né, da pomba que, uma vez solta, não mais voltou para a arca. Então o Senhor faz essa promessa: olha, eu ainda vou resgatar tudo no futuro, mas quando ele vier, vem para ficar, para que esteja para sempre convosco. Sabemos que o Senhor prometeu estar conosco até a consumação do século, mas temos o Espírito Santo para sempre. Esse foi o pedido que o Senhor fez ao Pai, e sabemos que o Pai não recusa, né, as orações do Senhor. Continua no versículo 17, diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Não se admire de, ao pregar o Evangelho, você faz tudo para tornar a coisa tão simples, né? Tão imediata, tão óbvia. Aí você pensa assim: não é possível que a pessoa não vai entender dessa vez. Aí você pergunta assim: o que eu falei? E a resposta é a mais esquisita possível. Você não entendeu nada. É impressionante. A gente perde um pouco essa percepção de que as coisas espirituais, por mais simples que nos pareçam, só são assim porque é o Espírito quem as traduz para nós e nos faz conhecê-las. Nunca ache que foi a sua cabeça, né, o seu senso crítico, o seu conhecimento. Absolutamente não. As coisas de Deus, só o Espírito é que pode apreender. Ele que tem que traduzir, ele tem que fazer essas coisas, executar essas coisas. E aqui nos diz claramente que o mundo não pode receber. Não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vocês estão percebendo as duas dispensações aqui, do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Ele habita convosco. Ele esteve, né? E aqui possivelmente a menção é a própria pessoa do Senhor, né, que esteve com eles. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, estava com algumas pessoas de Israel, ele vinha para certos propósitos, depois voltava, mas depois diz assim: e estará, futuro, em vós. Então, no presente tem
convosco, no futuro está o em vós. Então vemos uma mudança importante. A promessa do Senhor é que no futuro esse Espírito não estaria conosco, nesse sentido de apenas, alguém do lado, mas em vós. É a vida de Cristo que o irmão nos falava ontem à noite. Em nós, por meio do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Okay? Bem, agora nós pulamos alguns versículos práticos aqui, Versículos 13, 14 e 15. O versículo 13 fala de oração. E o Senhor diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Agora atenção, isso aqui é a pergunta clássica, dos recém-convertidos, principalmente abaixo de uma certa idade. Quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa? Eu tenho certeza que vocês já tiveram que responder essa pergunta. Bom, mas o que diz aqui? Tem um propósito, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então a resposta é: se o Pai for glorificado no Filho, sim. O Senhor vai responder, Mas como é que nós vamos saber disso? Como saber o que pedir de forma que o Pai seja glorificado no Filho? Versículo 14: se me pedires alguma coisa em meu nome, isso eu farei. E o 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E mais uma vez podemos fazer uma série de perguntas aqui. Como amar o Senhor? O que é guardar os mandamentos? Será que é observá-los apenas? Será que é guardá-los na cabeça? Será que é guardá-los no coração? Aparentemente aqui tem um pouco de tudo, mas são recomendações muito práticas. E é bem possível, isso tudo faz parte da vida que vence. A pergunta é: bom, e aí, como que a gente faz? Nossa carne se agitando, a gente quer saber. E observe como que começa o versículo seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse "e" conecta o pedido do Senhor pelo Consolador com todas essas coisas que antecederam. Como dizendo: olha, não se agita não. Eu sei que vocês não sabem. Eu sei que vocês não podem. Mas é para isso que eu vou pedir ao Pai outro Consolador. O Espírito da verdade. E aqui, quando ele diz que o mundo não pode conhecer, mas vós o conheceis, é importante que a gente entenda o que significa conhecer. Porque quando a gente pensa em conhecimento, logo pensamos, em alguma coisa mental, intelectual, Essa é a marca que o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal deixou em nós. A primeira coisa que a gente faz é levar para a cabeça, tentar processar aqui em cima. Nada melhor do que permitirmos que a própria palavra de Deus nos explique esse termo. Então, esse conhecer, essa palavra que aqui foi traduzida por conhecer, que é a promessa do Senhor, fazendo: vocês vão conhecer o Espírito Santo. Qual que é a primeira menção dessa palavra na Bíblia? Está no Novo Testamento, porque está em grego. Então, se a primeira do Novo Testamento, é a primeira da Bíblia. Então, vamos ver esse versículo juntos, rapidamente. Mateus, capítulo 1. Irmãos, é tão importante que a gente perceba isso, porque isso muda completamente a nossa perspectiva quando pensarmos em conhecer a pessoa do Espírito Santo. Falando aqui de José e de Maria. Capítulo 1 de Mateus, versículo 25, é o último versículo do capítulo, diz: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Irmãos, esse conhecimento, vocês acham que é o intelectual? Vocês acham que é o conhecimento de vista? Nesse aspecto eles já se conheciam. Aqui fala de um conhecer íntimo. Essa é a palavra que o Senhor disse que nós conheceríamos o Espírito Santo, lá no capítulo 14 de João.
Então, irmãos, a nossa vida com o Espírito Santo, o conhecimento, será um conhecimento não somente objetivo, intelectual, precisamos conhecer coisas a respeito dele sim, mas muito mais do que isso, precisamos desse conhecimento de vida, de experimentar, íntimo, e é isso que o Senhor prometeu, e se Ele prometeu, é porque é possível, e é isso que nós pedimos ao Senhor que nos ajude a alcançar, né? E é o desejo dele, desde sempre, o desejo de Deus com o homem foi habitar conosco, estar entre nós, ter comunhão com o homem, né? A trajetória da humanidade, os irmãos já bem conhecem. A solução está fundamentada na obra de redenção do Senhor Jesus Cristo e na concessão do seu Espírito. É a maneira pela qual temos acesso a todos os benefícios que são realidade em Cristo. Veremos isso talvez amanhã. É por meio do Espírito Santo. Ele que faz essa ponte, ele que torna isso disponível para nós. Não é de estranhar que ele é chamado de o Espírito da verdade. Verdade no sentido da realidade, da experiência. É ele que é capaz de tomar tudo que é objetivamente concreto na pessoa do Senhor Jesus Cristo e tornar isso a nossa experiência. Amém. Vamos terminar rapidamente com menção de alguma das figuras, os tipos que são utilizados no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, para falar do Espírito Santo, porque às vezes nós vamos desconfiar que tem um Espírito Santo por detrás em função disso, né? Então, uma das figuras, né, um dos tipos, é a água, né? Então, lembramos de textos como João capítulo 4, João capítulo 7, né? Fala dos rios de água viva, né? Então, a fala do Senhor com a mulher samaritana fala muito do Espírito, né? Que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele fala da água. Então essa associação existe. A água também fala de purificação, de lavagem. O Espírito Santo é aquele que nos lava, né? Tem o vento. Esse sim foi a conversa do Senhor com Nicodemos, né? O que o vento nos transmite? A própria fala do Senhor com Nicodemos já dá algumas dicas. Nós não temos como entender o vento bem. Não vemos, né, de onde saiu para onde que vai. Mas vemos os seus efeitos. Ele diz assim: assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento fala muito assim, da soberania do Espírito Santo. Quem somos nós para determinar qualquer coisa, né, ao Espírito Santo? O vento. Amanhã, se o Senhor permitir, veremos a experiência de Elias, e o vento estava presente ali com muita força, né, no exemplo de Elias. Então, vento, água, fogo. João Batista disse: olha, eu vos batizo com água, mas vem após mim aquele que tem mais autoridade do que eu, de quem eu não sou digno de, me curvando, desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo também fala de purificação, mas de purificação no sentido diferente do da água. A água purifica lavando. O fogo purifica consumindo tudo que não é de Deus. Deus é fogo consumidor, nos diz Hebreus, o último versículo do capítulo 12. O nosso Deus é fogo consumidor. Mas você pensa assim, tudo bem, o que ele consome? Ele consome tudo em nós que ele não quer ver em nós. E quem que faz isso? Como é que ele executa essa obra? Por meio do seu Santo Espírito. E outro símbolo muito, muito bonito, muito apropriado, é o do óleo, é o do azeite.
resultado da prensa da oliva. O óleo da unção. O óleo produz cura. Quando, pelo profeta Isaías, Deus estava falando do seu povo, logo no capítulo 1, diz que eles estavam cheios de feridas. Feridas purulentas. Ele dá uma expressão muito curiosa. Diz assim: não amolecidas com óleo. Se eu não estou enganado, o versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Não amolecidas com óleo. É como se o óleo precisasse atuar, vai amolecendo aquela ferida, aquela casca, aquela coisa, permitindo que a cura seja executada. Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano pegou aquele homem moribundo, né, e nas suas feridas aplicou óleo e vinho. Então o Espírito Santo nos fala esse óleo fala de cura. Cura em nós, cura entre nós. E não somente isso, fala muito de união. Veremos isso talvez na última mensagem, né? Tenta pegar farinha, fazer um pão sem óleo. Aqui, bater um vento, aquilo espalha, né? É o óleo que mantém aquilo, né, unido e que provoca união. Então, irmãos, são tipos, existem outros, tem o incenso, tem vários outros que falam a pomba. Estejam atentos para essas dicas quando lerem a palavra, de modo que quando essas coisas aparecerem, falei, opa, pode ser que o Espírito Santo esteja aqui, né, disfarçado, mas operando. É assim que Deus leva a cabo o seu propósito. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, sempre tão rica, sempre tão além de nós. Ó, Senhor, como nós provamos de que o Senhor é real. Obrigado pela Tua vida, obrigado pelo Teu Espírito que nos foi concedido. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é aquele que pediu ao Pai esse outro Consolador, e pela Tua obra consumada nós fomos receptáculos do Espírito Santo que hoje habita em nós. Senhor, nós queremos aprender a Te ouvir e a Te honrar para a glória de Deus Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.